Oi, turma, do livro Simplesmente Francisco, José Carlos de Luca, no capítulo 25, O Peregrino da Paz. Lá vai São Francisco, pelo caminho, de pé descalço, tão pobrezinho, dormindo à noite, junto ao moinho, bebendo a água do ribeirinho. Lá vai São Francisco, de pé no chão, levando nada no seu surrão, dizendo ao vento, bom dia, amigo, dizendo ao fogo, saúde, irmão. Lá vai São Francisco pelo caminho, levando ao colo Jesus Cristinho, fazendo festa no menininho, contando histórias para os passarinhos. Vinícius de Moraes. Tinha que ser. Vinícius captou bem a face peregrina de Francisco, o andarilho de Deus, levando alegria, perdão, amor e reconciliação pelas terras por onde andou. E foram muitas. Recentemente, o Papa Francisco, na encíclica Fratelli Tutti, todos irmãos, invocou exatamente Vinícius de Moraes ao citar o trecho de uma de suas músicas. A vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida. Francisco foi um mestre na arte do encontro. Ele tinha o dom de aproximar os opostos, de reconciliar os inimigos, de restaurar vidas em conflito, de iluminar o caminho dos que andavam nas trevas, enfim, de fazer com que os perdidos encontrassem o próprio caminho. E foi assim que um dia Francisco tomou conhecimento de que os habitantes de Gúbio, cidade localizada ao norte de Assis, enfrentavam dificuldades com um lobo muito feroz, que atacava não apenas os animais, devorando-os, mas também os próprios homens. A cidade estava apavorada e seus habitantes apenas pensavam em matar o animal, embora tivessem enorme receio de enfrentá-lo. Francisco tomou a decisão de tentar apaziguar o conflito e se dirigiu a Gúbio com tal propósito. Animado pelo espírito da paz que sempre marcou seus gestos, chegando à cidade, seus moradores se alegraram com a presença de Francisco, embora estivessem preocupados com os acontecimentos, temendo a qualquer momento novos ataques do furioso animal. O poverello decidiu se embrenhar na floresta para ir ao encontro da fera, para o espanto geral. Curiosamente, o Francisco, apresentando-se, porém, mansamente, Francisco então ajoelhou-se diante do enorme animal, dizendo: Irmão Lobo, em nome de Deus, não faças mal, nem a mim, nem a ninguém. Até aqui a tua vida tem sido condenável, pois mataste muitas criaturas. Os cidadãos de Gúbio estão horrorizados contigo, mas eu quero, irmão Lobo, fazer as pazes entre ti e os homens. E como sei que tens cometido todos os males pela fome, venho prometer-te alimento. Todos te darão carne, desde que sejas pacífico e bom. Irás de casa em casa sem que faças mal a ninguém. O lobo deitou-se aos pés de Francisco, colocou a cabeça entre suas enormes patas, mostrando submissão às palavras que acabara de ouvir. Não se pode dizer que o lobo havia entendido racionalmente as palavras de Francisco, mas sem dúvida ele sentiu a tocante energia de amor e paz que vertia do coração do pobrezinho. Era a linguagem do amor que transcende os limites da racionalidade. De volta ao centro da cidade, Francisco é acompanhado pelo lobo. Ansiosos, os habitantes aguardavam o retorno do frei, temendo pela sua vida, mas não esperavam que o lobo viesse junto. Diante de todos os cidadãos de Gúbio, Francisco lhes dirige a palavra. Irmãos amados, como percebem, aqui está o irmão Lobo, que os tem assustado e perturbado a convivência nessa comunidade. Eu já o adverti de sua conduta contrária às leis de Deus. No entanto, percebi que ele agia por fome. Queria apenas alimento para sua sobrevivência, alimento que lhe foi sonegado pela dureza de seus corações. Meus irmãos querem segurança, o que é justo, e o irmão lobo precisa de alimento para sobreviver. Se não houver cooperação entre todos, não haverá paz nessa cidade.
Se cada um de vocês não estiver atento às necessidades do outro, jamais viverão em harmonia. Quem somente pensa nas próprias necessidades, vivendo egoisticamente, jamais terá paz, porque a paz verdadeira nasce do cultivo da fraternidade entre todos os seres da criação, que devem se empenhar em viver como irmãos, filho da mesma mãe. Quando excluímos alguém da nossa família, mergulhados no pecado da separação daquilo que Deus uniu por amor, olhando firme para os habitantes de Gúbio, Francisco propõe a conciliação. Cidadãos de Gúbio, vocês prometem alimento diário ao irmão lobo? Até o fim dos seus dias, prometem tratá-lo como um filho de Deus? Todos prontamente disseram que sim. Então o irmão lobo respeitará suas vidas, suas famílias e seus animais e será companheiro de todos. Conta-se que desde então a cidade voltou à paz. Todos os dias o irmão lobo passava pelas casas e sempre obtinha algum alimento. Circulava pela cidade mansamente e até brincava com as crianças. Permaneceu assim por muitos anos, até morrer de velhice. A lição conserva extrema atualidade e urgência. Francisco mostrou as consequências do modelo individualista fundado no regime do egocentrismo. Esse modelo avança até os dias de hoje, trazendo consequências nefastas à humanidade. Há muitos lobos de Gúbio sofrendo pelo mundo de fome, doenças, por exclusão social, falta de trabalho, de moradia, de educação. Mas sofrem também os que excluem os lobos de suas vidas autocentradas, embora padecendo de um jeito diferente, mas sofrendo. Albert Nolan esclarece de 1979 a 1984, uma equipe de sociólogos conduzida por Robert Bellah procedeu a uma extensa investigação sobre os efeitos psicossociais do individualismo nos Estados Unidos. As suas obras foram chocantes. Os efeitos incluíam alienação, solidão, falta de amor, infelicidade, incapacidade total de manter relações. Por isso, Leonard Boff afirmou: para nossa época, Francisco é mais do que um santo da Igreja Católica e o pai da família franciscana. Ele constitui a figuração mais cristalina da história ocidental, daqueles sonhos, daquelas utopias e daquele modelo de relacionar-se panfraternalmente que hoje todos buscamos. Ele fala a profundidade mais arcaica da alma moderna, porque há um Francisco de Assis escondido dentro de cada um, forcejando por assomar e expandir-se livremente por entre os antolhos da modernidade. Francisco nos ensinou a encontrar a felicidade estando juntos, vivendo juntos, ajudando-nos mutuamente. Quem quiser procurar a felicidade sozinho vai ter problemas com o lobo de Gúbio. Então eu vejo assim, não é que a gente tem que sair por aí dividindo tudo aquilo que nós temos, que nós conquistamos com o nosso trabalho, né? Nós temos o merecimento. Através do nosso trabalho, nós conquistamos casa, carro, direito a um passeio, comer coisas diferentes, ir para um restaurante, bancar um gosto de um filho, de um pai, de um irmão. Nós temos nossos direitos conquistados pelo nosso trabalho. Então, não é porque nós temos que nós somos obrigados a dividir. Vejam bem, né? A leitura deu um entendimento assim muito forte do tipo, ou você ajuda ou você vai sofrer, né? Não é bem assim. A gente sabe que fora da caridade não há salvação. Ponto. Nós precisamos ser bons para elevar o nosso espírito moralmente e para ser feliz. Isso a gente já está cansado de saber. Todas as leituras que a gente fizer vai chegar nesse ponto. Nós precisamos trabalhar em prol de nós, em prol do próximo. Mas não é, se eu tenho, por exemplo, eu tenho muito medo de falar algumas coisas aqui e dar aquela conotação política, mas na verdade é por aí também o caminho. Tem partidos, por exemplo, que o ideal deles,
a utopia deles, o sonho deles, porque na realidade não é isso que vai acontecer, porque outros países também já fizeram isso e não deu certo, é a divisão de bens, né, das conquistas do cidadão. Então, não é o governo que vai bancar uma moradia, uma educação, um trabalho. Não é o governo sai de cena, ele deixa de fazer a parte dele, que é criar condições para que as pessoas possam se desenvolver financeiramente, materialmente, né? E ele começa a colocar assim: quem tem dois dá um. Essa história de quem tem dois dá um, alguns países, muitos inclusive, já tentaram fazer isso, de chegar ao ponto da pessoa ter dinheiro para comprar algo que ela tanto deseja e ela não pode, porque o governo não permite. Porque o governo quer que cada um, por exemplo, aconteceu na década de 90, eu dava aula de geografia, eu comprei um livro para trabalhar com a garotada, que era um paradidático, era um livro fininho, e nele constava a história de Cuba. Cuba estava se desenvolvendo muito na parte da educação, da medicina, porém a duras penas para a população, porque o governo só estava investindo naquilo ali, porque ele queria ser o primeiro, top de todos os países. O resto colocava para debaixo do tapete. Naquele período que eu lia o paradidático para as crianças, que eram... o didático é uma pessoa que faz um resumo do resumo do resumo e coloca no didático. O paradidático eram livros que vinham com notícia de jornal, que vinham com notícias mais de artigo, uma coisa mais séria, né? E eu lembro que nesse de Cuba, teve um momento assim da história que estava sendo contada, que as pessoas moravam num prédio onde os apartamentos não tinham banheiro. Para cada andar tinha um banheiro, era um banheiro comunitário. Todos que moravam naquele andar usavam o mesmo banheiro. Já começa por aí. Tinham pessoas que tinham carros velhos, caindo aos pedaços, mas quando passava pela revisão, o governo falava: não, está em bom estado, só trocar isso aqui, você vai continuar com o carro caindo aos pedaços. Não, mas eu tenho dinheiro para comprar um carro novo. Não, mas você não vai comprar um carro novo, você vai continuar usando esse carro. Ia na padaria, a família tem 4 pessoas, queria comprar 8 pãezinhos, para cada um comer 2. Não podia, tinha uma senha que o governo dava, que é 4 pessoas, 4 pãezinhos. Camiseta, teve um tempo que fábricas faziam camiseta praticamente iguais, não podia ter muita diferença. O custo tinha que ser igual. Então, mesmo que você tivesse mais dinheiro para comprar uma camiseta mais bonita, mais bem elaborada, você não podia. Você tinha que comprar aquilo que tinha no mercado. Ou seja, quem vivia em Cuba naquela época não tinha vida própria, não tinha liberdade para nada. Era uma liberdade de mentira, né? Então, quando a gente pega uma história como essa do Francisco, é muito perigoso cair na mão de política, né? E a pessoa utilizar isso como uma forma, uma ferramenta de convencer que é por aí o caminho, que a gente tem que sair dividindo tudo aquilo que a gente tem. Quer dizer, o governo não precisa fazer nada. O governo continua enriquecendo, guardando dinheiro, né? Investindo naquilo que ele acha que tem que investir e o povo tem que se virar. Bom, quem tem mais e pode e quer e deseja ajudar o próximo, isso é maravilhoso, não tenha dúvida. Mas você, de repente, como eu falei, você tem dinheiro para comprar um carro novo, você não pode, porque você tem que andar com um carro velho. Você tem que dividir um banheiro com outras pessoas que você nem conhece. Você quer comer um pouco mais, você não pode. Teve na época, um vídeo que eu passei de um professor que estava em Cuba e que ele abriu a geladeira, tinha 2 latas de sardinha que ele tinha comprado no mercado negro, porque não tinha mais sardinha no mercado de Cuba. E eles vivem perto de mar. Não tinha sardinha, ele teve que comprar no mercado negro. Então, assim, tem algumas situações que quando a gente lê, são perigosas dependendo da interpretação, né? Eu sei que o livro é espírita, eu sei que está falando da nossa conduta moral, mas ali, na conotação que foi feito o texto, dá a entender o quê?
que o lobo são pessoas que passam fome, que se a gente não alimentar, elas vão nos atacar. Eu não concordo com isso, porque eu acredito que quem ataca, no caso do lobo ou de cachorro, um ser irracional, um animal, tudo bem. Mas se a gente levar em conta esse lobo como uma pessoa, nós estamos sendo então praticamente induzidos a quê? Eu tenho que sair matando a fome de todo mundo que mora na rua, porque senão eles vão me atacar. Quem está na rua está por N motivos. Tem pessoas que têm suas casas, tem dinheiro. Aqui em Itaquá tem uma senhora que fica no farol pedindo para comprar balinha dela, ou então dar uma moeda para ela. Diz que ela é dona proprietária de várias casas. Ela tem condições financeiras e muito bem, mas ela está no farol. Aí se eu encontro uma criança e dou moedinha para a criança, eu estou colaborando para que os pais continuem colocando aquela criança no farol. Eu estou colaborando com a exploração infantil. Então, não é toda boca com fome que nós somos obrigados a ir lá e ajudar. A gente tem que ir onde toca o nosso coração, se tocar o nosso coração, e não por obrigação. Ou eu faço ou ele vai me atacar. Como o texto, eu pelo menos entendi mais ou menos dessa forma, né? O lobo só parou de atacar as pessoas da cidade porque o Francisco chegou lá e falou, vocês têm que dar comida para ele. Se Francisco chegasse aqui hoje e falasse, Patrícia, você vai andar nos faróis por aí, vai estar dando comida para todo mundo, porque senão eles vão começar a te atacar no farol, eu não acho justo. Eu não acho justo eu ter que dar, porque eu tenho medo de ser atacada. Eu tenho que dar porque meu coração tocou, meu coração teve vontade de ajudar. E eu ajudo com o quanto eu posso, o que eu posso. E não dar a carne, né? Ali ainda foi exigido a carne. Dê a carne ao lobo que ele para de atacar. Então, se bater um mendigo aqui na porta e falar, olha, ou você me dá um prato de arroz e feijão, eu entro na tua casa e arrebento tudo. E eu vou achar certo isso? Não. Então, nós temos o nosso merecimento. Se nós trabalhamos, nós temos o merecimento. Quando alguém vira para mim e fala assim, um dia eu aposento, viu? Eu não sou aposentada ainda. Eu fico um pouco chateada com esse tipo de comentário. Parece que não, mas eu fico. Porque eu trabalhei foi mais de 32 anos, quase 33. Para hoje eu ser aposentada, para hoje eu poder comer o que eu quero, na hora que eu quero. Se me der os 5 minutos, que nem hoje eu cheguei tarde pra caramba, porque eu tava com meu irmão no litoral. Fazer um bate e volta, fazer um passeio. Mas não foi sempre assim a minha vida. Minha vida foi de muito trabalho, 10, 12 horas numa sala de aula, por mais de 32, quase 33 anos. Então alguém falar para mim que, um dia eu aposento, até por brincadeira eu acho que pega mal. Fica parecendo que a pessoa está invejando a minha condição. A minha condição não é para ser invejada. Ela é para ser valorizada. Foi uma professora que se dedicou a vida inteira na sala de aula e que agora ela tem o merecimento de poder comer, de poder sair, de poder fazer o que ela quer. Não é que está sobrando dinheiro, rasgando dinheiro, mas hoje, graças a Deus, e a parte do meu dinheiro, a vida inteira, foi para os meus alunos. Então hoje eu não tenho peso na consciência nenhuma se eu gastar. Porque eu não gastei tanto comigo. Não gastei tanto para ser feliz. Eu gastei para os outros. Filho, marido, namorado, pai, mãe, irmão. Tudo que aparecia na minha frente. Meus alunos me consumiam. Toda semana, praticamente, tinha alguma coisa diferente na sala de aula que eu comprava e dava para eles. 60, 65 alunos. Então, quando hoje eu deixo de fazer algo por alguém para fazer para mim, não é todo dia, toda hora, mas quando eu faço algo para mim e deixo alguma coisa passar, né, algum rateio que as pessoas fazem e eu não participo, eu não fico com peso na consciência. Não estou sendo egoísta, porque quando precisa de fato, quantas vezes já precisou, eu já estive ali e ajudei. Então a ajuda a gente tem que dar quando o coração toca, mesmo que a gente tenha, né, uma faca no pescoço dizendo, olha, se você não ajudar, porque aí cai naquela história do menino, né, o menor abandonado, coitadinho da sociedade, que não teve oportunidade de estudar, que não teve oportunidade de arrumar emprego. Então ou você se torna uma babá de um cara desse,
Ou então ele vai te assaltar, ele vai te matar. Um menor, coitado da sociedade, matou meu marido. Quando ele tinha 16 anos de idade, meu marido 33 e um policial militar. Então esse coitado da sociedade que não teve oportunidade, em vez de ele estar com a arma na mão matando polícia, ele podia estar muito bem numa sala de aula estudando para prestar vestibular e fazer uma faculdade. Ainda mais com esses Enem da vida hoje, que na minha época não tinha tanta mordomia, mas hoje tem mordomia pra caramba, que o próprio Estado dá. Aí vai falar para mim que um menor não tem oportunidade? A oportunidade está aí para todo mundo, mas as pessoas têm que correr atrás dessa oportunidade. E estão indo atrás dessa oportunidade ou querem só seus direitos? Cadê o dever bem cumprido? Então, é a primeira história do Francisco que bate um pouco aqui, talvez porque eu seja mais endurecida nessa área, né? Que eu não concordo plenamente. O que eu concordo é aqui no começo. O primeiro texto aqui do Vinícius de Moraes eu concordo, adoço e assino embaixo. Francisco era tudo isso aqui e muito mais. Mas não concordo com essa ideia de que se a gente não fizer do jeito que o outro quer, nós vamos ser engolidos por ele. Eu não concordo. Eu acho que aquele que está querendo engolir a gente, nós somos mais do que ele e nós temos que disciplinar esse lobo. Ao invés de dar a carne para o lobo, que é isso que ele queria, ele saiu matando todo mundo em troca da carne, porque se for assim, daqui a pouco os marginal estão tudo aí na rua, mais do que nunca, né? Porque já estão matando sem ser preso e ainda ganhando aquilo que tanto eles desejam. Já pensou? Eu não posso concordar com um negócio desse. Desculpa, mas não. Eu não vou concordar. Então eu concordo em caridade, ajudar quem precisa. E não porque a pessoa está colocando uma faca no meu pescoço e eu falo, tá bom, não me mata não que eu te dou. Isso para mim é roubo. Isso para mim é furto, se eu não tô vendo a pessoa fazer. E não é porque ela tá me intimidando que eu tenho que me dobrar. Eu tenho que disciplinar ela. Então teria que ter lei dos homens boa, porque nós não temos uma boa lei. Deveria ter uma lei que fosse justa de verdade e dar a cada um de acordo com o seu merecimento. Você trabalhou? Tá aqui seu salário. Você não trabalha? Então eu vou arrumar um jeito de você trabalhar. O ideal, o fechamento dessa história aqui, seria então, tá bom, lobo. Você vai fazer a segurança da cidade. Nós vamos colocar você para ser o cara que vai dar segurança na cidade inteira. Você vai ter que trabalhar para todos. Aí sim você vai receber o seu pagamento. E todo mundo vai ficar bem. Agora, dar de graça para o lobo a carne, só porque ele me ameaça, é como se na sociedade de hoje eu desse tudo que o bandido quer para não ser morta. Não, eu tenho que fazer o bandido trabalhar para ele ganhar o que ele merece. Aí sim, ele quer comer carne, se o salário dele der para comprar carne, ele compra. Se o salário desse cara que de bandido virou um trabalhador não der para comprar carne, ele vai comer ovo. Porque um trabalhador que nunca passou por um sistema de prisional, que nunca passou na porta de uma delegacia, provavelmente ele está comendo arroz, feijão e ovo todo dia, quando dá para comprar o ovo. Então é isso. Nesse ponto, eu sou um pouco mais endurecida. Nesse ponto, eu não concordo você ficar dando, né, nesse sistema que alguns governos querem. Vamos dividir tudo aquilo que vocês têm. Tá, e o governo não precisa fazer nada? Aí tá fácil, né? Mamão com açúcar o negócio. Não, o governo tem que dar um jeito de criar mais casas, mais escolas, posto de saúde, hospital. O governo recebe imposto pra caramba, que é para trabalhar em prol da população. Eu não vou falar o valor que eu dou, mas o valor que eu dou dá 4, dá em torno de 3 meses de trabalho meu. Para vocês terem uma ideia. Nós temos 12 meses, 3 meses eu trabalho para pagar imposto. Mais ou menos, uma conta alta. Fora esses impostos que a gente tem em tudo, né? Comprou uma caneta, tem imposto. Comprou um fósforo, tem imposto. Comprou um palito, tem imposto. Então, se nós damos imposto até não querer mais para o governo, para que é? Para depois ainda eu, que estou pagando imposto pra caramba, ainda ter que dividir, porque na minha casa tem 2 quartos. Só tem uma pessoa dormindo nessa casa, então eu vou ter que dar meu quarto para um mendigo que passa na rua aí. Como é que fica? Porque senão ele vai me atacar.
Não, eu sinceramente, se alguém entender esse texto de uma outra forma, por favor, me explique. Porque da forma que eu entendi, é que eu sou obrigada a dar carne pro lobo para ele não me atacar. E isso não entra na minha cabeça. Desculpa, mas não entra. Agora pode entrar na minha cabeça, como já entrou, que eu tenho que ser caridosa. Que mesmo que eu veja que é um cara que está usando droga, um bêbado, uma prostituta, um cara que está largado na vida. Mas se meu coração tocar e eu tiver vontade de dar uma palavra com essa pessoa, se eu tiver vontade de dar um abraço nessa pessoa, se eu tiver vontade de dar algo material para essa pessoa, eu tive vontade. Aí eu vou e dou. Aí é diferente. Não é porque ela está me ameaçando que eu vou dar, não. Então, se alguém entender de forma diferente, por favor, nós estamos aqui para isso. Eu peço desculpa até, né? Porque geralmente os livros, as histórias, elas trazem brandura. E para mim, eu sou endurecida nesse ponto. Então, eu não sei se eu tenho que trabalhar mais para abrandar um pouco o meu coração. Não sei se é porque toca muito na ferida, né? Eu perdi um marido na mão de um menor de 16 anos. E quantos alunos eu tive que hoje estão com 16, com 20, com 30 anos e são pais, mães de família que têm seus filhos que estão estudando, que também vão progredir. E todos eles saíram do mesmo lugar. Lugar que não oferece absolutamente nada. Itacoaxetuba não oferece nada. Não tem nada de sólido para as crianças. Tem para inglês ver, coloca lá uma pista de skate, coloca um parquinho, coloca, é coisa assim, aleatório. Aí vai lá, bate palminha, viva fulano, viva ciclano, mas não tem nada. Não tem postos de direcionamento para emprego, para curso técnico, aqui não tem. Então as crianças de Itaquá, principalmente, elas para poder se elevarem, elas precisam correr atrás. Muitos alunos meus, quando saíam da prefeitura, porque a prefeitura base daqui até que não está ruim, não. Não posso falar totalmente da prefeitura, né, da educação. A base, que é da onde eu vim, educação básica. A prefeitura até que não está tão ruim. Mas se vocês verem o nível que está as escolas estaduais, e isso não é culpa do atual governo ou do anterior, isso já vem há muito tempo. Ninguém olha para a escola estadual. Em 1995, a escola estadual, eu estava dentro, eu vi a derrocada da educação. Quando foi em 92, eles acabaram com o SPB Educação Moral, que eu sou professora de SPB Educação Moral, eu fiquei sem aula. Diminuíram a carga de História e Geografia de 4 aulas cada uma para 3. Hoje são 2. E depois disso, aprovação automática. Então, quer dizer, ficou ruim para professor trabalhar, o professor lavou as mãos, porque se ele segura trabalho, se ele segura nota, se ele força o aluno, de qualquer jeito o aluno no final do ano entra com recurso e passa. O professor não quer nem recurso. Ah, eu não vou nem esquentar a cabeça. Passa, passa, passa. Eu esquentava. Tanto é que eu tenho poliomielite, porque eu esquentava. O aluno não passava de boa comigo, não. Tinha que estudar e muito. Mas a maioria dos professores arregaram. Não dá, não dá. Então, deixa quando um governo vir ser sério e não veio. De 95 para cá, a gente não teve nenhuma estrutura real para a educação, para a cultura, para esporte. Então, eu me vejo, eu moro em Itaquá, mas eu vejo essa situação geral. É muito ruim você ver que jovens têm que correr atrás para estudar e eles correm. Muito aluno meu terminava o ensino fundamental, em vez de ir para uma escola estadual daqui da cidade, ia para outra cidade próxima, Arujá, Poá, estudavam lá. E o que a escola estadual de lá tem que aqui não tem? Tem coisas erradas aí e que não eram resolvidas e que não foram resolvidas até hoje. Aí, dentro dessas escolas ruins, tem os alunos bons, que são aqueles que correm atrás dos seus sonhos. Agora, os que são ruins acabam ficando para trás. Não é falta de oportunidade, porque a oportunidade é igual para todos. Então, eu não vejo uma história como essa para ser levada ao pé da letra. Se for levado ao pé da letra, vai bater e vai endurecer dentro de mim, porque eu não aceito. Sinceramente, não. Agora, a gente pode aceitar como de fato deve a caridade. Fora da caridade não há salvação. Caridade é uma coisa.
Você ser obrigado a dar para você não se ferir, porque o outro, coitadinho, pode te matar? Ah, não. Desculpa, eu não concordo, né? Tem dia não, tem coisa que não dá. Pode ser que se eu ler isso aqui de novo, pode ser que eu venha fazer uma nova interpretação em outro dia, mas a interpretação que eu fiz aqui nesse momento bateu fundo mesmo. Eu perdi foi um marido na mão de um menor, que todo mundo diz que é o coitadinho da sociedade. E não é não. Ele podia estar estudando em vez de ter uma arma na mão. Então, uma vez eu fiz uma pesquisa, só para terminar. Uma vez eu fiz uma pesquisa com uma criança que morava na Praça da Sé, um menor de rua. E esse menino, ele tinha de 9 a 10 anos. Eu perguntei se ele queria comer alguma coisa, ele pediu uma coxinha e uma Coca-Cola. Eu dei a coxinha e a Coca-Cola para ele, nós sentamos na praça. Muitos moleques andando em volta, porque eles formam grupos, né? Mas eu estava sem nada, fui lá para fazer uma pesquisa de campo. E nessa pesquisa eu perguntei para ele assim, tinha uma loja de esquina, bem grande, com um carrinho, ferrorama. Falei assim, garoto, se eu te desse um carrinho daquele de controle remoto ali, você brincava com ele? É lógico, né, tia? Lógico, eu ia adorar. Você ia brincar, você não ia quebrar ele. Não, eu ia brincar. E se eu te desse uma arma, você mata alguém? Claro, né? Se me der uma arma, eu não vou usar? Lógico que eu vou matar. Então, aquele dia para mim foi crucial. O que falta nessa molecada não é dar o que eles querem, é dar estudo, é dar cultura, é dar esporte. Porque crianças, venha da onde vier, do tipo de família que for, se você der um brinquedo, vai brincar. Se você der uma arma, ele vai matar. Então a questão não é oportunidade. A questão não é falta, desculpa. A questão não é falta de oportunidade. A questão é dar oportunidade. Então não precisa dar nada na mão dele. Dê oportunidade. A molecada precisa disso, né? O lobo da história, ele precisa de oportunidade de ser útil. Se ele for útil, ele não ataca ninguém. Não precisa dar carne para ele. Não precisa dar tudo na mão dele. Entenderam onde eu quero chegar? É isso. Eu acho que ser espírita é ser bom, não é ser bobo. É diferente, né? Ser cristão não é ser tolo. Jesus não foi tolo. Jesus fez o que tinha que fazer. Todo mundo falava, que besta, que trouxa, né? Deixou cuspir nele, deixou bater nele, deixou matar ele. Ele não foi besta de ninguém, ele tinha um objetivo. Ele tinha que passar por aquela missão e me ensinar amor, o amor mais puro e verdadeiro. Você tá me matando, você tá me chutando, você tá me cuspindo, mas eu amo você. Então Jesus era Jesus, é um cara superior, é um espírito de luz. Eu não sou de luz, eu falei para vocês, né? Mas tem coisas que batem na gente e a gente tem que raciocinar. Tem coisas que não dá. Eu não posso tirar o meu direito para dar para o outro. Desculpa. Aí não. O que eu posso fazer é dar oportunidade para o outro ter direito também. Então, os governos precisam fazer escola, fazer quadra de esporte, trazer lazer, cultura, arte, música, teatro. Fazer com que essa molecada se desenvolva de verdade. Aí sim, nós vamos ter um monte de lobo, tudo cordeirinho. Vai virar tudo cordeirinho. Porque quando a gente se torna um cidadão consciente, quando a gente se torna atuante no nosso município, na nossa rua, não tem para ninguém. O lugar se desenvolve, as pessoas se desenvolvem, tudo fica muito melhor. Ele era um peregrino da paz, Francisco. Nós vamos aprendendo, né? Mas a gente não pode deixar o nosso direito de lado. Eu acho que não pode. Se a gente deixar o nosso direito de lado, a coisa vai ficar um pouquinho pior. Eu, pelo menos, acho assim. Se alguém achar diferente, se alguém acredita de forma diferente, se alguém tem estudo diferente, se manifesta, por favor. Eu fico aguardando aqui.